Você vai querer falar aí? Não, só um segundo, né? Senhoras e senhores, boa tarde, 5:02. Vamos começar aqui hoje mais uma reunião do Tribunal de Justiça Desportivo. Quero agradecer aqui o doutor Fiuza, o doutor Paulo, o doutor João Batista, o doutor Marchetti, nosso procurador, nosso vice-presidente, doutor Patrick, doutor Pepe, doutor José Aparecido e a nossa secretária, doutora Júlia, que hoje estamos tendo aqui. Nós temos 4 processos, e o primeiro processo aqui é o do São Paulo Futebol Clube, que eu queria, é o processo 047/2020, recurso interposto pela São Paulo Futebol Clube e pela Procuradoria contra a decisão da terceira comissão de expediente. Alfredo Lugano Moreno e Fernando Bracelli Ambrogi e Raí Souza Vieira, relator doutor Samuel Matias Bueno, mas vejo aí com o doutor Marquete, parece que tem um acordo aí. O doutor Márcio, o doutor Márcio está ouvindo aí o presidente aqui? Estou ouvindo sim, presidente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Esse processo o senhor vai tirar, né? O senhor vai já para o segundo, é isso? Vai retirar? Eu ia pedir, eu e o doutor Marchetti conversamos agora há pouco, existe a possibilidade de uma transação disciplinar, só que eu preciso passar para o clube porque foi uma conversa de minutos atrás, então eu pediria para, se for possível, retirar da pauta. Assim que eu tiver o ok do clube, eu retorno para o procurador. Perfeito, inclusive amanhã nós temos sessão. Amanhã nós temos sessão, podemos entrar amanhã então, tá bom? Perfeito, então, da minha parte, ok. Então já vou para o segundo processo aqui, tá? Obrigado. Que é o 1166/2019, o recurso do São Paulo Futebol Clube contra a decisão da primeira comissão disciplinar condenou a agremiação ao pagamento de multa de R$5.000. Com a palavra o relator, doutor Paulo Palermo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. É o processo 1166 de 2019. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo São Paulo Futebol Clube, inconformado com o venerando acordo da primeira comissão disciplinar, a qual condenou a agremiação ao pagamento de multa de R$5.000, com fundamento no artigo 213, inciso 1º, parágrafo 2º do CPJD. Além da multa imposta no âmbito do PJD, a recorrente, na esfera administrativa, a equipe já fora punida com multa no montante de R$80.000 por meio do DCO 062 de 2019, com fundamento no artigo 48, inciso 3º da Lei 9.615 de 98, colado com o anexo 1, artigo 5º, subitem 1, do Regulamento Geral das Competições, o qual foi objeto de julgamento pelo Departamento de Competições na data de 22 de novembro de 2019, tendo a mesma apresentado o competente recurso administrativo. No mesmo acordo recorrido, consta que a Sociedade Esportiva Palmeiras fora punida com a multa de R$7.000, não havendo recurso, e efetuado o pagamento conforme se verifica as folhas 99. No tocante à esfera administrativa, também lhe foram aplicadas multas nos termos do DCO 061 de R$100.000, DCO 063, de R$20.000, DCO 064 de R$30.000, o DCO 065 de R$30.000 e o DCO 066 de R$30.000, correspondente ao total de R$210.000, tendo sido também informado o interesse na apresentação do competente recurso administrativo. Dos fatos e provas apresentados, a decisão assinala que a equipe do São Paulo Sub-17, no segundo confronto da final do Campeonato Paulista, ocorrido em 16 de novembro de 2019, foi agredida pelos atletas do Palmeiras, após comemorar a vitória de forma provocativa e desrespeitosa diante da torcida do Palmeiras, única presente ao estádio do Pacaembu,
o que gerou tumulto generalizado após o encerramento da partida. O venerando acórdão reprova os atos de violência nos eventos esportivos, que devem ser evitados a qualquer custo, especialmente em competições sub-17, onde os jovens ainda estão em fase de formação de caráter, constituindo o tumulto e agressões em péssimo exemplo às torcidas e aos demais atletas. Observa-se as folhas 94, manifestação do São Paulo Futebol Clube, datada de 17 de dezembro de 2019, informando que apresentaria o competente recurso voluntário em face da decisão prolatada nos autos, em sessão realizada em 16 de dezembro de 2019, aguardando a intimação da relatoria do acórdão, tendo sido também confirmado o pagamento do respectivo preparo. Após exarada a competente certidão de intimação do São Paulo Futebol Clube, as folhas 108, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral, que apresentou manifestação às folhas 109 e 110, requerendo a manutenção da integralidade da condenação. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador, doutor Marchetti. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Está lá na frente. Cumprimentar a todos, presidente. Realmente, esse processo que eu tenho, só quero destacar o seguinte, que houve, né, o ingresso do recurso, né, pelo São Paulo, só que não foi juntado as razões de recurso no prazo hábil. Então, é uma situação que a Procuradoria ficou até sem o que contestar, o que levar em consideração o recurso, em decorrência das razões não terem sido juntadas. Quando o processo foi para a Procuradoria, não tinha as razões de recurso, só tinha o quê? Uma petição dizendo que estava recorrendo sem razões. Então, é uma situação que nem dá para me defender nada com relação a esse processo junto em decorrência da Procuradoria, porque nós não tomamos ciência dos recursos. Então, o nosso parecer é para que seja mantido, né, a penalidade aplicada pela comissão disciplinar. É isso, meu presidente. Senhor presidente. Pois não? Agora a palavra do senhor, Tomás. Obrigado. Senhor presidente, eu também fui surpreendido, da mesma forma da Procuradoria, por esse processo. Passei a advogar para o São Paulo apenas em fevereiro, março, e não tinha ciência da existência desse recurso. Dando uma olhada agora nos autos, me chamou a atenção, primeiramente, deixa eu fazer meia-culpa aqui. Boa tarde, senhor presidente, senhores auditores, senhor procurador, a secretaria, demais colegas aqui na sala. Primeira vez que eu faço sustentação pela via virtual no TJD de São Paulo, que muito me honra. Retornando aos autos, trata-se de um processo onde o São Paulo Futebol Clube, em razão de uma confusão ocorrida após o término da partida, sem qualquer prejuízo ao espetáculo, já foi punido deveras vezes pela própria Federação Paulista, pelo seu DCO, em valores muito maiores até do que essa multa. Me chama a atenção também, nós estamos falando de um julgamento que houve em primeiro grau em dezembro de 2019 e que a eventual punição, se for efetivada, será efetivada setembro, outubro de 2020. O intuito da celeridade da justiça desportiva, ela não pode permitir que um processo demore 10 meses para ter a sua confirmação. Em teses mais antigas havia um entendimento até de perda de competência da justiça desportiva após os 6 meses constitucionais. Já temos alguns entendimentos em que ultrapassam esta tese, mas, de qualquer forma, o próprio processo desportivo, pela característica primordial da sua celeridade, perdeu o intuito de existir, de forma que eventual multa, se aplicada hoje, sequer vai ter um efeito pedagógico ou corretivo perante a parte. Então, pelo decurso do prazo, mas principalmente pelo excesso de multas que já foram impostas ao São Paulo, eu rogo a vossas excelências
a reforma da decisão de primeiro grau e peço a absolvição do clube ou, alternativamente, a redução da multa. Obrigado. Doutor, só para informar o senhor que tudo demorou muito, como todos demoraram, em todos os lugares ficaram todos fechados. Eu queria aqui já para o senhor, a gente já ir para o voto. Preliminarmente, o recurso deve ser admitido, considerando que houve nítido interesse processual em recorrer, tendo o recorrente apresentado manifestação expressa nesse sentido e efetuado o pagamento das multas e taxas processuais respectivas. Em 14 de janeiro, verifica-se a folha 106, o despacho da presidência do Tribunal Pleno para intimar o São Paulo Futebol Clube a apresentar suas razões recursais. A ciência do acórdão ocorreu em 24 de janeiro de 2020, sexta-feira, conforme e-mail exposto às folhas 107, iniciando-se a contagem do prazo de 3 dias, no primeiro dia subsequente, encerrando-se o mesmo no dia 29 de janeiro de 2020, quarta-feira. No próprio dia 29 de janeiro, novamente, atendendo a pedido, de forma diligente, a Secretaria do Tribunal reencaminhou o acórdão proferido, com a advertência de que o prazo final para a apresentação das razões recursais se encerraria no próprio dia 29 de janeiro. Em atenção aos princípios da ampla defesa e em prestígio ao acesso ao duplo grau de jurisdição, foi oportunizada a recorrente a oferta de recurso voluntário, havendo, entretanto, sua omissão quanto à apresentação de suas razões e fundamentos recursais a esta coisa. Quanto ao mérito, entretanto, os valores apontados nas condenações impostas a ambas as agremiações demonstram de forma inequívoca que as duas equipes participaram e contribuíram para a ocorrência dos tumultos e agressões praticados de lado a lado. A súmula e as imagens apresentadas são irrefutáveis e bem demonstram não apenas a tensão da disputa, mas os atos de agressividade praticados, sendo certo que deveriam ter sido tomadas outras medidas acautelatórias para evitar o tumulto, como, por exemplo, a cobrança de pênaltis do lado oposto ao que se encontrava a torcida presente ao estádio. O quadro fático probatório colocado sobre análise não foi atacado pelo requerente, nem apresentados elementos que pudessem alterar a decisão recorrida, que não apresenta vícios ou defeitos a ensejarem qualquer nulidade. Ao contrário, o valor da multa apresenta-se proporcional e razoável, imposta ao clube por conduta imprópria, sendo até inferior ao da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, que se conformou e cumpriu com a decisão, efetuando de pronto o pagamento devido. Em razão do decurso do prazo legal, sem apresentação das razões e fundamentos que embasariam o recurso, não há supedâneo fático ou jurídico para a modificação do venerando acórdão. Com razão, adota a Procuradoria, defendendo o venerando acórdão, devendo o venerando acórdão ser mantido em toto, adotando-se nesse ponto as fundamentações apresentadas. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento, para manter a multa aplicada de competência deste tribunal, com fundamento no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, no importe de R$5.000. Como vota, senhor presidente? Então, senhor vice-presidente, como vota Vossa Excelência? Acompanhe o relator. Como vota o doutor Pepe? Acompanho o voto do relator na totalidade, presidente. Como vota o doutor Fiuza? O relator, senhor presidente. Como vota o doutor João Batista? Também acompanho. Como vota Vossa Excelência, doutor Paulo Palermo?
Foi o relator, perdão, desculpa, cheguei, está aqui, relator, perdão. Como voto, doutor José Aparecido. Acompanho o relator. Com voto ao doutor Samuel Martins. Prazer em falar contigo. Boa tarde a todos, acompanho o relator. Este presidente... Está faltando mais? Ah, tem mais um. Pô, mas eu não pus aqui, espera um pouquinho. São 8, né? Guilherme, né? Espera um minutinho só. Eu coloquei aqui, mas não coloquei aqui. Como voto, doutor Guilherme Atorelli. Boa tarde a todos, novos colegas. Acompanho o relator na íntegra. Muito obrigado. Então, eu não vou, esse presidente não votará. Então, foi unânime que ficou, manteve a multa. E vamos para o segundo, para o terceiro processo aqui, que é o 1171 de 2020, revisão de decisão da Comissão Disciplinar de Futebol, que liga o futebol Taubaté, São Paulo, requerida pelas agremiações Esporte Clube 15 de novembro e Acadêmico de Chafariz. Relator, doutor Juliano Pepe. O senhor tem a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, só para correção, ficou registrado que o recorrente é o Esporte Clube 15 de novembro e Acadêmico do Chafariz. Isso. Mas, pelo que parece aqui no processo ao qual eu estive olhando, na verdade, Acadêmicos do Chafariz seria o nome junto do Esporte Clube 15 de novembro. Seria uma coisa só. Então, na verdade, seria Esporte Clube 15 de novembro e Associação Atlética Jardim de Araguá. Os recorrentes, pelo que constam aqui nos autos. Está errado aqui. Tudo bem, vamos corrigir aqui. Jardim de Araguá. Associação Atlética Jardim de Araguá. Bom, é o processo 1171 de 2019, o recorrente ao Esporte Clube 15 de novembro e a Associação Atlética Jardim de Araguá, e a recorrida é a Liga Municipal de Taubaté. Trata-se de pedido de revisão de decisão previsto no artigo 112 do CBJD, no processo número 42 de 2019, das agremiações do Esporte Clube de Novembro e Associação Atlética Jardim de Araguá, proferida pela Comissão Disciplinar da Liga Municipal de Taubaté, sendo que, na partida do dia 1 de 12 de 2019, foi realizada a final da categoria Sub-17, que, conforme consta na súmula de arbitragem, aos 65 minutos da etapa final, após o gol da equipe do Esporte Clube 15 de novembro, iniciou-se uma briga generalizada de todos os atletas e comissões técnicas, tendo ocorrido invasão de torcidas, ao qual os torcedores também brigaram em campo, sendo que o árbitro se dirigiu ao vestiário, dando por encerrada a partida. Em julgamento realizado, ambas as agremiações foram punidas com a aplicação de WO, além de punições aos atletas envolvidos na referida confusão, que resultou na suspensão da partida, nos termos do artigo 48, parágrafo 7, inciso 2 do Regulamento Geral de Competições, combinado com o artigo 213 do CBJD e multa pecuniária de R$300. As folhas 2 dos autos constam a despacho do presidente deste tribunal, verificando ser incabível o pedido de revisão, com fundamento no artigo 114 do CBJD. Todavia, acolhendo como recurso voluntário, sendo tempestivo. Em síntese, a tese recursal apresentada às folhas 3 a 23 alega que a equipe de arbitragem deixou de cumprir com as obrigações inerentes à condução da partida, a qual não teria verificado os motivos da invasão de campo, pois alega que tal invasão ocorreu no intuito de se separar a briga que ali ocorria, pois se tratavam de pais dos atletas, familiares e dirigentes das agremiações, que os invasores teriam sido identificados, que após cerca de 15 minutos e com os ânimos apaziguados, os invasores teriam se retirado de campo, a qual os presidentes das agremiações se dirigiram ao vestiário da equipe de arbitragem e solicitaram que fosse dado reinício à partida, e que garantiriam a segurança do evento. Que o árbitro informou que não seria reiniciada a partida e que relataria à Liga o ocorrido.
Alega ainda a defesa que o árbitro não esperou o tempo regulamentar, conforme previsto no artigo 48, parágrafo 3º do Regulamento Geral da Competição, que prevê que a arbitragem deve aguardar por no mínimo 30 minutos a solução dos problemas que deram origem à paralisação da partida. E caso isso não ocorra, poderá dar como encerrada a partida antecipadamente. Que não houve a descrição exata do ocorrido na súmula, tal qual o tempo que esperou a confusão encerrar, bem como a forma de invasão de campo. Alegam ainda que o mando de campo da partida era da Liga Municipal de Taubaté e não dos clubes, que, buscando preservar prejuízos futuros, no dia 6 de 12 de 2019, se dirigiram ao 2º Distrito Policial de Taubaté, através de seus advogados, ao qual registraram o boletim de ocorrência número 2612 de 2019, identificando os primeiros invasores do gramado. Requer, enfim, que seja revisada a pena de WO, mantendo o resultado da partida, sendo determinado que a Liga Municipal declare o campeão da categoria Sub-17 e consequente revisão da pena pecuniária. A Procuradoria da Comissão Disciplinar de Taubaté se manifestou pela incompetência da Comissão de Justiça Desportiva para julgar o pedido de revisão, com fundamento no artigo 27, inciso 1, a linha B do CBJD. Manifestação esta acolhida pelo presidente da Comissão Disciplinar. A Procuradoria-Geral do PJD se manifestou pela nulidade da decisão da Comissão Disciplinar, haja visto o descumprimento do artigo 21 e seguintes do CBJD, que determina que o procedimento disciplinar deve ser iniciado através de uma denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva, o que não ocorreu, tornando assim a decisão nula de pleno direito, desrespeitando assim o devido processo legal e contraditório. Entende ainda a Procuradoria que a Liga Municipal de Taubaté deve se utilizar do seu regulamento para determinar o campeão do campeonato. É relatório, presidente. A palavra ao doutor, obrigado, doutor Pepe, a palavra ao doutor Marques, nosso procurador-geral. Bom, esse processo representa, como todos os processos que vêm de Liga, né? Infelizmente, a Liga ela não cumpre o nosso código. São decisões tomadas unilateral, são decisões tomadas pelo presidente, às vezes são decisões tomadas por um colegiado que não tem a formação de uma comissão disciplinar. Então, o que a gente percebe aí é o seguinte: não houve uma denúncia. Se não houve denúncia, não tem processo. O processo se inicia com uma denúncia. Então, todo o procedimento adotado e as decisões são nulas. Porque o que deveria ter? Deveria ter essa liga, uma comissão disciplinar, uma procuradoria. Tudo que aconteceu na partida tem que ser endereçado para a procuradoria oferecer uma denúncia e a comissão disciplinar julgar. E a gente percebe como esse não é o primeiro, são vários processos que nós já ligamos de liga. A liga não cumpre o nosso código. A liga não cumpre. Então, a posição da procuradoria é fazer o devido processo legal, que seria anular todos os atos, volta o processo do procurador, o procurador oferece a denúncia, a comissão disciplinar julga e o processo toma seu rumo até, porventura, chegar aqui. Agora, do jeito que foi, a decisão não tem fundamento legal, não teve o acompanhamento como deveria ter sido, como determina o código. Então, a nossa posição é de anular todos os atos e fazer um processo justo e legal, cumprindo o nosso CBJD. Essa é a posição da Procuradoria. Obrigado, nobre procurador. Doutor Mário, o senhor que está advogando pelo TIF, o senhor errou aqui, né, na hora de colocar os nomes aqui, nós trocamos aqui. Na peça inicial. Na peça inicial, acho que o senhor mudou aqui. O senhor tem a palavra, por gentileza. Boa tarde, doutores, senhor presidente, nobre procurador, doutor Marchetti, satisfação revelo. Júlia, muito obrigado pelo apoio de sempre, doutora Júlia. Então, na época, quando adentrei com o processo, pediram para que elencasse somente um dos clubes, por isso que acabamos optando pelo primeiro que fazia a frente. Mas, realmente, são os dois clubes que encabeçam esse processo. Eu não tenho nada a declarar, endosso as palavras do nobre procurador,
né, e agradeço a oportunidade de estar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Vou retorno aí para voto aí a palavra com o doutor Pepe. Presidente, eu não vou me alongar no meu voto. Eu penso igualmente à Procuradoria, está totalmente fora do devido processo legal e contraditório, ferindo, como disse o nobre procurador, o artigo 73, o artigo 21, inciso 1º do CBJD. Cabe até ressaltar, como o próprio procurador disse, nós tivemos no ano passado um caso muito parecido, era o processo 1014 de 2019, recorrente era a Associação 14 de Abril e a recorrida era a Liga Caçapense de Futebol de Campo. Uma situação igual ao qual não houve denúncia por parte da Procuradoria, forma, e eu inclusive fui relator daquele processo, e eu julguei também pela nulidade. Então, eu entendo como a Procuradoria, eu entendo totalmente nulo, por falta de amparo legal, a decisão do processo 42/2019, eu declaro a nulidade de ofício, e determino que os autos sejam remetidos à Liga Municipal de Taubaté e que esta encaminhe a Procuradoria daquela comissão para apresentação ou não da respectiva denúncia. E penso igual à Procuradoria no parecer dela, que deve ser determinada a Liga Municipal que utilize o regulamento geral do campeonato para que se declare o campeão do Campeonato Sub-17 do ano de 2019. Sendo assim, por fim, acaba a manifestação de voto do Procurador-Geral deste Tribunal para dar prosseguimento ao recurso e declarar nulo o processo 42/19. Como vota o nosso vice-presidente, doutor Patrick? Acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Como vota o doutor Fiuza? O relator, senhor presidente. Como vota o doutor João Batista? Acompanho também, senhor presidente. Como vota o doutor Paulo Palermo? Como relator, senhor presidente. Como vota o doutor José Aparecido? Acompanho o voto do relator. Como vota o doutor Samuel Martins? Com o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Guilherme Matorelli? Acompanho o relator também, presidente. Muito obrigado. Bom, também unânime. Esse presidente não vai votar. E já vamos para o último processo, que é o quarto processo aqui, que é o 020/2020. Recurso interposto pela Procuradoria contra a decisão da segunda comissão disciplinar, que absolveu o Esporte Clube Corinthians Paulista e seu atleta Janderson Santos de Souza. O relator é o nosso vice-presidente desse tribunal, o doutor Patrick Pavão. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas, filho do procurador, um grande amigo, secretaria, advogados. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês por terem conduzido a vice-presidência de forma unânime. Então, fica meu eterno agradecimento e gratidão. Muito obrigado e pode contar comigo quando eu conto com o nosso presidente Olímpio. Bom, trata-se de um processo onde houve a denúncia contra o atleta Janderson, da equipe do Corinthians. Ele foi expulso por ter comemorado e subido as escadas no acesso à arquibancada. Houve também o lançamento de um objeto, um chinelo, e houve, então, a decisão singular, aonde houve a absolvição do jogador, do atleta Janderson, e houve também a absolvição do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, no caso do arremesso do objeto. Recurso da outra Procuradoria requerendo a reforma do acórdão para que seja condenado o atleta Janderson dos Santos de Souza, conforme o artigo 191.2 do CBJD, bem como do Clube Esporte Clube Corinthians Paulista, em face do artigo 213 do mesmo Codex. Esse é o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nosso nobre procurador, doutor Marchetti.
Presidente, a Procuradoria, ela até colocou aqui no seu recurso, na manifestação, um outro julgado que ocorreu referente a essa mesma situação. Então, a gente entende que tem que ter não digo unanimidade, mas a gente tem que ter um parâmetro nas condenações em decorrência dos mesmos fatos. Essa situação do atleta ter subido a escada com a torcida, realmente a gente entende que é uma situação de comemoração, talvez entusiasmo com relação a isso. Mas a gente também entende que se existe essa grade de proteção, e a escada às vezes é colocada, até porque se alguém tiver algum mal súbito na arquibancada, tem uma saída mais fácil. O jogador subindo, tanto é que ele foi expulso da partida. Vai causar uma situação que a gente não sabe qual é a reação do torcedor, que o futebol é paixão, né? Então, é uma situação que a gente entende que na comemoração, o entusiasmo pode levar a isso, mas a gente entende também que uma questão de segurança, o atleta tem que ter conhecimento. Ele não pode subir a escada, ir para a torcida, tal. Então, daqui a pouco a torcida também tem o direito de descer, pode ensejar isso, até uma futura agressão, tira a roupa do atleta, meião, começa a tumultuar, né? Porque a gente sabe que isso pode ocorrer. Então, essa intenção, e até nós colocamos aqui da aplicação da penalidade da multa de R$3.000, em decorrência, né? Ao artigo 213.3 do CBJD, né? E com relação ao atleta também, ele foi desqualificado da partida, mas ele tinha ciência também que não pode fazer uma situação dessa. Essa comemoração exagerada dele poderia, não aconteceu, mas poderia ter acontecido algo mais grave, né? Então, a intenção da Procuradoria realmente a aplicação dessa multa, uma questão até pedagógica, para que isso não venha a ocorrer futuramente mais. A posição da Procuradoria. Muito obrigado, doutor Marchetti. Agora, com a palavra, o advogado do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, doutor Samuel. Prazer em vê-lo aí, doutor. Também o senhor está bem aí, sempre jovem e sempre nesta casa. Tem a palavra, por gentileza. Boa tarde, presidente. Muito obrigado. Permita que antes faça aqui uma saudação ao novo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Para aqueles que ficaram... Aumenta um pouquinho, doutor. Dá uma aumentadinha para ficar mais alto o senhor aqui, por favor. Pois não, presidente. Vamos lá. Quero ver se eu consigo... Eu também não consigo, mas vem aí. Vamos aí. Vamos tentar aqui. Vou usar... Só um pouquinho, vê se consegue. Aumentou. Melhorou. Vamos ver agora. E agora? Melhorou, presidente? Muito. Obrigado. Melhorou bem. Senhor presidente, permitam então que as primeiras palavras sejam de saudação ao novo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo. Realçando que ficaram no TJD o presidente Antônio Olim, que foi escolhido como presidente, Juliano Pepe e o Wilson Marchetti como procurador-geral. E aqueles que chegaram, que já têm um conhecimento com a Justiça Desportiva, Patrick Pavan, que foi meu presidente na Comissão de Direito Desportivo da OAB, Carlos Alberto Braga Fiuza, o João Batista Pereira Neto, Samuel Bueno e aqueles que estão chegando agora, Guilherme Martorelli, que pelo sobrenome já está identificado com o futebol e também com a legislação desportiva. José Aparecido de Oliveira, também identificado com o futebol, ex-árbitro de futebol e teve uma passagem brilhante pelo futebol de São Paulo. Aliás, José Aparecido de Oliveira, você foi manchete no jornal de Itaquaritinga. Eu conheço bem como o pessoal do interior faz a saudação para os seus filhos amados e você foi destacado no jornal de Itaquaritinga. E ao doutor Paulo Palermo, que também está fazendo parte pela primeira vez. Eu tenho absoluta certeza de que todos têm uma experiência com a justiça desportiva. E agradecimento à doutora Júlia Meireles, que, graças a Deus, nos coloca em condições de saber todo o processo, de conhecer tudo aquilo que está se passando. Nós temos dois fatos. Temos o fato do Janderson e temos o fato do Corinthians denunciado no artigo 213.
Quanto ao jogador Janderson, eu concordo com quase tudo que disse o nobre procurador, o doutor Marchetti. Mas eu diria que aquele voto que absolveu do relator, ao explicar o que aconteceu neste lance, disse o seguinte: as escadas instaladas junto ao campo da Arena Corinthians, hoje já Neoquímica Corinthians, que fazem ligação com as arquibancadas do estádio, não podem ser classificadas como equipamento de proteção. Elas configuram-se na prática como peças de extensão do campo. Servem para dar apoio logístico na circulação de pessoas e profissionais que trabalham durante o jogo. Não podem ser confundidas, por exemplo, com muros ou alambrados, os quais são instalados para distanciar pessoas e, se escalados por jogadores e torcedores, podem cair, gerando tumulto e problemas de segurança. A aproximação do atleta Janderson dos torcedores, no caso ora tratado, não representou qualquer cenário de insegurança, de modo a ferir os princípios de segurança do evento esportivo. Não houve briga, feridos, confusão, tumulto, reclamação, entreveros. Pelo contrário, houve alegria e comemoração. A ação do atleta jogou luz a um dos momentos mais simbólicos de uma partida de futebol, a comemoração do gol, dando destaque à paixão que envolve torcedores e admiradores do esporte. Penso que o doutor Vinícius, quando fez este acórdão, ele decidiu e definiu claramente o que aconteceu no lance do jogador Janderson. É sempre bom dizer que o fato não foi assim tão grave, porque foi o segundo cartão amarelo. Ele já tinha recebido um cartão amarelo na partida e, por esse ato, ele recebeu o cartão amarelo, destacando também que este foi um jogo Corinthians e Santos, de uma torcida só, e só tinha a torcida do Corinthians. Então, a probabilidade de acontecer alguma confusão, alguma briga, seria muito grande. Aliás, só seria possível se ele tivesse perdido o gol, e aí os torcedores poderiam tentar uma vingança, o que, na verdade, não foi o que aconteceu. Ele comemorou o gol. E é por isso que insistimos na absolvição, porque o jogador já cumpriu uma suspensão, cumpriu a suspensão automática. E se nós tivermos hoje a aplicação da multa no artigo 191, que a defesa também discorda, acha que esse artigo não deve ser aplicado a jogador, não deve ser aplicado àquilo que acontece dentro do campo de jogo, seria, sim, o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele poderia ser punido com uma partida, já cumpriu automática a detração e ele estaria livre. Se aplicar uma multa ao jogador Janderson pela denúncia no artigo 191, nós teremos aqui o chamado bis in idem. Ele cumpriu a suspensão automática de uma partida, já ficou fora de um jogo e ainda assim terá que pagar uma multa. Quanto ao artigo 213, e a defesa também, naquela oportunidade, ela foi exitosa, porque o Corinthians foi absolvido, porque naquele julgamento, 2 funcionários do Corinthians que conhecem o que acontece com as câmeras, que conhecem o que acontece com os monitores, que sabem até numa peritagem aquilo que é feito, disseram claramente. O que aconteceu foi o seguinte: esse torcedor deve ter arremessado um chinelo, esse chinelo caiu no campo e diz o árbitro, não atingiu ninguém, longe de quem quer que seja, nem arbitragem, nem jogador, e o jogo não foi parado, o jogo já estava parado porque o Janderson estava sendo expulso de campo. E o que aconteceu nessa partida? Exatamente nesse jogo. O Ministério Público de São Paulo permitiu que fosse aberto, que aquele bandeirão ele fosse estendido e esse torcedor deve ter se enfiado debaixo do bandeirão e aí a câmera não conseguiu localizá-lo. É bom dizer que a arena... hoje, Neoquímica Arena do Corinthians é campo de Copa do Mundo, já realizou jogos de Copa do Mundo e tem um monitoramento perfeito. E em todos os jogos de Campeonato Brasileiro em que tenha confusão de torcedor ou alguém arremessa alguma coisa no campo de jogo, o que acontece é que esse torcedor é identificado e é levado para o policiamento. Esse não teve jeito, em razão até desse expediente que ele usou, ele se enfiou debaixo do bandeirão da Gaviões da Fiel e aí não teve jeito de localizá-lo. Ainda assim, tentaram ao final do jogo, no setor norte, por onde sairiam os torcedores, para ver quem era a Cinderela, quem estava com um pé calçado com chinelo e outro pé sem o chinelo. Mas não conseguiram localizar porque nesta partida compareceram 40 mil pessoas.
Houve um voto, o voto do relator, pela multa de R$ 3.000. A defesa, inclusive, disse, no final do seu recurso, que insistia pela absolvição. Mas se o egresso tribunal entendesse que era caso de multa, que fosse aplicada, então, a multa que o relator, no momento, pediu, que era de R$ 3.000. Sempre dizendo, doutor Marchetti, se possível, que seja aplicado, então, nesse caso dos 3.000, uma redução, em razão da pandemia, em razão da falta de receita, aliás, de conformidade com o que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vem fazendo até agora, vem reduzindo, colocou um redutor. A segunda comissão entende de 20% e a quinta comissão entende de 50%, porque, na verdade, os clubes não têm uma renda suficiente para fazer frente às despesas que têm. São as minhas palavras de agradecimento, senhor presidente, e, mais uma vez, desejando ao egrégio tribunal que tenha, sem dúvida alguma, um excelente trabalho, uma excelente passagem pela Justiça Desportiva, especialmente pelo Tribunal de São Paulo. E realçando, senhor presidente, que acompanhei a entrevista do senhor Alberto Saad, e o senhor disse ali o que representa a Justiça Desportiva de São Paulo. E é isso mesmo que nós esperamos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Prazer em falar consigo, sempre cada vez mais jovem. Parabéns. Muito obrigado. Queria aqui retornar a palavra ao doutor Patrick Pavão. Bom, uma honra, doutor Zanfolin, de ver bem, como sempre. Não vou me alongar nos votos, porque parece que tem um consenso aqui. Eu vou dividir o voto em duas partes. Na primeira, do arremesso do objeto, do chinelo em campo. Apesar da eloquência do doutor Zanfolin, mesmo em sede de contrarrazões, no final ele entende que não foram graves, mas se fosse o caso, tivesse uma aplicação de multa. E eu entendo que houve realmente o lançamento do chinelo, do objeto. Graças a Deus não pegou ninguém, conforme está na súmula. Mas, mesmo que na sede de contrarrazões não houvesse essa concordância, eu tenho que, não fosse esse relatório, acataria o recurso interposto pela luta procuradoria. Eles que entendem, sim, que houve o arremesso de um objeto no campo pela torcida do clube recorrido, assim, claro, que houve infração ao inciso 3, terceiro, do artigo 203 do CBJD. Portanto, para não me alongar, eu aplico a multa que foi aplicada pelo voto vencido da comissão singular. Então, eu aplico uma multa de R$ 3.000 referente ao arremesso do objeto em campo. Essa, como voto, a primeira parte. Vocês querem jogar agora ou eu voto tudo e vocês... Eu acho que podia... sequência. No que tange... 3 minutos. No que tange ao atleta Janderson, eu tenho, assim, por minha convicção, e realmente, como o doutor Zanfolin falou, meu amigo procurador, eu entendo que o julgamento singular, ele acertou. E eu, para não me alongar, eu não quero me estender, porque o doutor Zanfolin já leu, e até eu coloquei aqui, faria até parte integrante do meu voto, está na página 16 do voto, explicando tudo o que ele já falou, que a escada junto ao campo, da arena, assim, a aproximação do atleta, Janderson, os torcedores, no caso, no tratado, não representou qualquer cenário. Então, em relação à reforma pretendida ao atleta Janderson, eu tenho por mim a plena convicção que deve ser mantida a decisão singular, pois muito bem fundamentada, principalmente as folhas 16, como falei, que, aliás, fica fazendo até parte integrante desse voto. Portanto, na minha opinião, mantém-se a absolvição do atleta. Então, senhor presidente, nessas condições, eu conheço do recurso, dou provimento em parte ao mesmo, ou seja, para aplicar a multa, o valor de R$ 3.000 ao recorrido Esporte Clube Corinthians Paulista, por infração ao disposto no artigo 231, inciso 3 do CBJD, e negar provimento ao pedido de condenação ao atleta Janderson Santos de Souza, mantendo-se
para este a decisão singular, ou seja, a sua absolvição. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, nosso vice-presidente, Dr. Patrick. Eu quero, então, como vota Vossa Excelência, doutor Pepe? Acompanha nos dois julgamentos, presidente. Pelos dois? Como vota o doutor Fiuza? Integralmente com o relator, senhor presidente. Voto ao doutor João Batista. Presidente, eu abstenho por ter participado enquanto membro da segunda comissão. Nessa época o senhor estava na comissão. Sim, é verdade. Como vota o doutor Paulo Palermo? Acompanho integralmente o relator. Como vota o doutor José Aparecido? Acompanho o relator. Como vota o doutor Samuel Martins? Integralmente com o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Guilherme Matorelli? Acompanho o relator também, presidente, integral. Esse presidente não vota. Foram unânimes, né? Então, deixa eu passar para a doutora, está aqui vendo que você pega também. Alguém tem alguma coisa que queira falar aí? Que aqui acabou já todos os processos. Presidente, só para a ordem. Nós temos a Procuradoria elaborou um regimento interno, né? Apesar de ser um regimento, o próprio CBJD ele determina, né, as ações da Procuradoria. Nós resolvemos que algumas situações que a gente percebe que não contemplam no CBJD, até porque ele já é muito antigo, está sendo revisado, nós fizemos, e até porque hoje nós estamos com 7 procuradores, são 2 procuradores por cada comissão, temos mais procurador substituto, então nós resolvemos fazer um regimento para poder organizar melhor as ações da Procuradoria. Eu estou pedindo aqui que seja votado agora esse regimento para a gente pôr em ação. Praticamente já existia um regimento muito antigo aqui, elaborado pelo procurador da época, que era o doutor Nécio, atrás. Simplesmente eu fiz uma readaptação de alguns artigos, a gente modernizou e até colocou agora que, como nós estamos até modernizando os regimentos, porque com essa situação de julgamento virtual também, algumas coisas tendem a mudar também. Inclusive, depoimentos talvez voltem a ser feitos à distância, né? Estou até conversando com um advogado de Bauru, ele vir até aqui para... Talvez ele pode fazer sustentação oral através de vídeo, ou um depoimento de pessoas... A gente sabe que em São Paulo, o estado de São Paulo é muito grande, os deslocamentos, o custo de tudo isso. Então, algumas coisas nós estamos já com praticamente... em fase final de colocar os processos virtuais, a gente modernizou o regimento interno, né? E eu estou colocando aqui, gostaria que fosse colocado pelo presidente a aprovação desse regimento para a gente. Nós estamos fazendo reuniões todo mês com todos os membros da Procuradoria e para a gente encaminhar os andamentos que sejam, tem que ser andamentos, todo mundo seguir o mesmo caminho, a gente não pode ter uma discrepância com relação a isso. Então, Todos receberam? Você mandou para todos? Inclusive, foi tirado cópia para todos. Mandou para todo mundo. Vamos deixar para botar amanhã, gente. Você passou já para Passou para os virtuais também? Primeiro? Então, eles receberam. Deixa eu ver, os senhores receberam, né? Todos receberam? Receberam. Tá bom, a gente... Então a gente poderia colocar amanhã, então, votação. Amanhã a gente põe em pauta, vamos dar uma... Tá? Mais alguma coisa? Senhor presidente, pela ordem, só me permitir, senhor presidente, senhor vice-presidente, nosso procurador-geral, meus colegas na pessoa do nosso decano, doutor Pepe, gostaria de dizer a felicidade de estar com os senhores nessa concorção do novo pleno, colocar à disposição de todos os senhores e desejar a felicidade a todos nesses 4 anos que nós vamos estar juntos. É isso, senhor presidente. Bom, quero aqui agradecer a todos os auditores do Pleno, doutor Marquete, nosso procurador, os advogados aí que participaram, a doutora Júlia, todos que participaram dessa sessão, e informar aos senhores que amanhã, primeiro te agradecendo a presença dos senhores hoje aqui. Como todos sabem, nós
pelo amor ao futebol, saímos de casa ou ficamos em casa e trabalhamos pelo futebol. É bom que todos saibam que aqui não se ganha nada. As pessoas acham que nós ganhamos salário aqui. Então, nós fazemos pelo amor do futebol, fazemos pelo esporte. Então, quero deixar bem claro isso, que é um pleno novo, mudou completamente, eu acho que 90% foi mudado. Fico muito feliz, eu acho que é isso, tem a renovação. Muitos já participavam, eram das nossas comissões, outros eram do pleno. Eu e o doutor Marchetti, que já estão os mais antigos aqui, o doutor Pepe também aqui, o doutor João Batista, quem mais que ficou aqui, que já foi daqui, e o Fiuza, né? Só. Então, eu acho que é uma alegria a gente poder renovar e mostrar que o futebol de São Paulo, além de ser o melhor, também tem o melhor Tribunal de Justiça Desportivo do país. Tudo começa por aqui. Nós somos os exemplos de tudo que acontece no futebol. Então, de acordo com como a gente trabalha aqui, como disse o doutor Sanfolin, repercute no país inteiro. Então, acho que eu quero agradecer a todos e sempre aquela boa vontade. Nós vamos fazer sempre o pleno aqui, segunda, terça e quarta, primeira comissão, segunda comissão e terceira comissão, para que todos os presidentes de comissão façam aqui neste local, que eu acho que é mais ideal para o advogado vir, as pessoas poderem assistir. Logo, logo estaremos aí, acredito eu, no virtual e na presencial, como está hoje a Assembleia Legislativa também, já voltou mais no presencial e agora um pouco no virtual. E deixar para os senhores, que eu acho que é com muita alegria que esse pleno eu vejo assim, como é que eu poderia dizer, que eu senti que as pessoas que aqui vieram, que entraram, essas novas pessoas que estão aqui, têm um amor e um carinho pelo esporte, e aqui a gente vai cumprir as leis. O artista, eu digo sempre, que é o jogador de futebol, o juiz não é artista, os presidentes de clubes não são os que eles só gestores do futebol, mas os nossos jogadores é que fazem o futebol, que fazem a alegria do povo, e nós aqui dentro do tribunal seremos sempre humildes, mas cumpriremos a lei. Ninguém vai querer aparecer mais que ninguém, nem comissão, nem porque é Corinthians, porque é Palmeiras, porque é Santos, porque é o Taubaté, ou que seja lá de Linense. O que interessa para nós é a gente manter a lei e também tomar cuidados agora. Está começando, nós estamos com os problemas aqui, já foi para a delegacia, manipulação de resultados. Isso aí está pegando, já temos uns clubes que o doutor Marchetti já instaurou inquérito, já mandamos para a polícia, vamos trabalhar com rigor, que isso não pode acontecer. Está acontecendo com os mesmos jogadores que estão mudando de clube e está acontecendo nos clubes que eles estão indo. Acho que nós temos que dar o exemplo, que o exemplo é São Paulo. Quando começa em São Paulo é que eu falo, pega o Brasil inteiro. É só isso que eu tinha que falar. Está encerrada essa sessão e muito obrigado. Acho que o cara...